Muito bem, estamos de volta. Segundo dia do nosso workshop e nós vamos falar sobre gestão de relacionamento. As coisas que eu preparei para o papo de hoje. A Tríade é um modelo de desenvolvimento pessoal que eu organizei, elaborei e organizei para que a gente possa crescer de maneira consistente. E é um modelo útil porque ele está apoiado em um tripé, em três pilares, em três aspectos importantíssimos da nossa vida e que, quando aprendidos e quando praticados de maneira adequada, nos dá uma base muito sólida para o nosso desenvolvimento. O primeiro desses pilares é o autoconhecimento, o segundo é a gestão dos relacionamentos, o terceiro que é competência emocional. E eu estou falando sobre isso porque eu percebi, com a grande maioria dos meus atendimentos, eu percebi uma grande evolução a partir do momento em que entenderam o autoconhecimento, o relacionamento e as emoções. Então isso se tornou uma base e em todo o meu trabalho agora, eu uso a tríade como uma base. É a parte inicial da transformação pessoal que o meu trabalho está promovendo. Então, para todos aqueles com quem eu trabalho, nós iniciamos na tríade e a partir daí eu tenho visto, tenho evidência, tenho experimentado e eu tenho recebido diversos depoimentos sobre a evolução franca e poderosa que acontece a partir dessa base. É por isso que eu estou compartilhando esse fundamento com você, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre gestão de relacionamento. E a gestão do relacionamento é importantíssima. Nós precisamos entender a questão dos relacionamentos. A frase do dia de hoje é: você não pode ser feliz num relacionamento se você não estiver nele. Por mais óbvio que pareça, muitas pessoas ainda tentam se realizar criando alguém que ele não é. Vamos tomar como exemplo um relacionamento afetivo, um casamento. A pessoa começa a mudar o seu comportamento, tentando melhorar o seu relacionamento. E ela se muda tanto, ela muda tanto as suas características, que ela de verdade acaba deixando de existir naquela relação. E ela está fazendo tudo o que recomendam, está pegando todas as receitas, está atendendo todas as expectativas do seu par, mas não está feliz. Por quê? Porque ela própria não está lá. Ela criou um fantoche, criou um fantasma para estar naquele relacionamento. Este é o sentido dessa frase. E por que eu estou falando disso? Porque o relacionamento acontece o tempo todo. E o poder do relacionamento está em trocar, em compartilhar aquilo que a gente é na essência. Quando nós falamos de gestão de relacionamento, é disso que nós estamos falando na tríade. Mas hoje eu quero compartilhar com você a questão do posicionamento. Em todo relacionamento, nós precisamos entender as vias em que ele acontece, a forma que nós levamos a nós mesmos e a forma que recebemos a chegada de alguém. Então, a primeira frase que eu te disse, a frase de hoje, é sobre ela que nós vamos falar. Você não pode ser feliz num relacionamento se você não estiver nele. E a primeira coisa que eu quero te falar é: você precisa existir. Eu falo da tríade como 3 módulos que são muito claros, eles são muito particulares. A gente pode trabalhar cada um desses módulos individualmente. Mas eles são módulos que interagem entre si. Por exemplo, para evoluir nos relacionamentos, você precisa aprender a evoluir em si mesma, em si mesmo. Então é necessário praticar autoconhecimento. É necessário desenvolver conhecimento de si mesma e de si mesmo para que você possa também aprender a se relacionar com outros. E vai acontecer a mesma coisa na competência emocional. Eu começo a ter experiências diferentes em áreas que eu não permitia porque eu estava muito fechado. E agora, porque eu comecei a me relacionar, a me conhecer, a me experimentar e a colocar isso nos relacionamentos, eu também passo a ter contato mais direto com as emoções. E é por isso que eu preciso ter competência emocional, compreender as emoções e aprender a lidar com elas. E é por isso que funciona muito bem quando eu aplico isso como uma base de desenvolvimento. Porque desenvolve como pessoa, desenvolve relacionamentos e me dá habilidades e competências
para as questões emocionais. A primeira coisa do papo de hoje, né, do que eu reservei para hoje, para compartilhar com você é: você precisa existir. Você precisa existir. O que isso significa? Significa que a tua essência favorece o outro. Você precisa favorecer o outro com a sua essência. Uma das coisas que as pessoas acabam perdendo na caminhada é o fato de que elas não valorizam mais o que elas são, o que elas têm na sua essência. Então, elas preferem pensar como é que elas estão atrapalhando do que como é que elas estão contribuindo. Por exemplo, o relacionamento não está indo bem. A pessoa pensa em mudar a si mesma. Ela não pensa em se expor mais, ela pensa em se esconder. É óbvio que as pessoas tendem a se esconder porque temem feridas emocionais, porque temem sofrer como já sofreram em outras ocasiões. Mas a realidade é que a tua essência é resposta para algumas coisas no teu relacionamento e você não experimentou isso ainda porque não se expôs. E por que eu acho isso injusto? Porque tem coisa sua que é excelente, tem coisa sua que é riquíssima e que você está roubando do teu par. Quando você deixa de falar o que você pensa, quando você deixa de contar aquilo que você acredita, quando você esconde a sua experiência, mesmo as experiências que foram uma falha, que foram uma dor, quando você se esconde, você está tirando do jogo aquilo que é essencial, aquilo que é rico em você. E isso traz um buraco para o relacionamento, que deveria ser preenchido com a tua essência. Então a primeira coisa que eu precisava te dizer era essa: você precisa existir. Você não pode se anular. Você precisa se trazer para esta relação, porque você pleno é o que faz o relacionamento ser especial. Deu para entender? Além do que, todas as suas coisas boas podem contribuir com a evolução, com o bem e com a satisfação do teu par. Tá bom? Outra coisa, você não pode poupar o teu par dos desafios de se relacionar com você. Sabe aquele monte de coisa que você acha que é defeito, que te falaram que é ruim, te falaram que não pode? Essas coisas fazem parte de você. Esconder aquilo que você acha que não é tão bom é impedir o outro de ser desafiado a viver com a sua plenitude. Muito bem, olha só o que eu anotei então para o primeiro ponto. Você precisa existir. Você precisa favorecer o outro com a sua essência, precisa desafiar o outro com a sua essência e precisa se realizar na sua essência. Segunda coisa que eu preciso te falar. O outro precisa existir. Num relacionamento, o outro precisa existir. E o outro não existe para ser uma extensão de você. O outro existe como pessoa. E este é o teu desafio. É isso que você precisa se lembrar, que o outro também tem uma história. Então, considere a história do outro. Considere o modelo mental do outro. Quando nós nos lembramos disso, nós começamos a abrir espaço para agregar. Então, não se esqueça que o outro teve experiências das quais ele ou ela, provavelmente está fugindo ou tentando evitar. É muito comum. Então não se esqueça que algumas dores precisam ser curadas e talvez você seja um canal para essa cura. Mas a história é do outro, você não pode simplesmente impor aquilo que você acredita ser verdade. Deu para entender? É preciso ouvir com clareza, ouvir com sinceridade, com profundidade, com desejo sincero de compreender. Então, considere a história do outro. Outra coisa, não menospreze o potencial do outro. Porque, por mais que você saiba e seja experiente numa determinada área, a opinião do outro é um ponto de vista diferente.
Nós nunca vamos conseguir olhar tudo no mesmo momento, porque nós temos um posicionamento. Daqui de onde eu estou vendo algumas coisas que você com certeza não está. E por mais que a gente pense igual, tenha aprendido igual, tivesse tido na mesma escola, a mesma formação e etc., nós estamos em lugares e momentos diferentes. Então, não despreze o potencial do outro, porque o ponto de vista do outro pode te ajudar a enxergar coisas que de onde você está, você não conseguiria. Faz sentido? E neste ponto eu quero te lembrar, aprenda sobre o outro. Aprenda sobre o outro. Aprender sobre o outro me ajuda a tomar atitudes e a me posicionar de um jeito melhor. Imagina se eu fosse um cara desleixado, né? Porque tem gente que é assim, vamos lá. Desculpa usar o termo desleixado, mas não é só desleixo. Às vezes é só costume mesmo. Tem gente que não pede. Tem gente que manda. O jeito que ela é. O jeito que ela fala. Parece que tem uma arrogância, tem uma força tão grande, tem uma liderança tão forte que aquela pessoa não consegue pedir. Tudo que ela fala parece que é uma ordem. E aí, se essa pessoa se encontra com a Edna e joga isso pra cima dela, vai ter dificuldade. Primeiro porque a Edi é um anjo e ela vai convencer essa pessoa a falar, por favor, não só pra ela, mas pra todo mundo. Mas às vezes isso é natural e a pessoa faz sem ter cuidado. E isso acontece muito nos relacionamentos. O que você acha absolutamente certo pode ser absolutamente errado para o outro. Então você não pode desprezar a história do outro, você não deve desprezar o potencial do outro e você precisa aprender sobre o outro. Tá bem? A terceira coisa que eu queria te falar hoje é: conheça as suas fronteiras. Eu amo essa palavra, fronteiras. Porque assim, ela nos mostra aonde estão as nossas margens, sem necessariamente se tornarem um limite. Nós precisamos compreender e conhecer as coisas que nós podemos e não podemos fazer. Isso é ter autonomia. É aprender a decidir a respeito de nós mesmos e das nossas coisas. E quando a gente fala de encontrar os limites, a gente está procurando um fim naquilo que faz. Mas quando a gente fala de conhecer fronteiras, a gente está determinando aonde nós temos total domínio e onde começam os relacionamentos para que nós possamos ter ajustes comportamentais. Então, eu quero reforçar com você: conheça as suas fronteiras. Você precisa saber até onde ir. Você precisa saber até onde você deve aceitar algumas situações e etc. Você precisa compreender até onde a tua energia vai e onde ela se esgota. Você precisa saber até que ponto existe paciência. Tem gente que passa a vida testando o limite da paciência, testando o limite da expectativa, testando o limite da procrastinação. Tem gente que passa a vida testando o limite da vida. Quer dizer, eu não vou existir, eu não vou viver, eu não vou fazer, eu não vou praticar, eu não vou usar. Você precisa conhecer as suas fronteiras. Conhecer as fronteiras significa que você sabe o teu campo, qual é, você sabe com que segurança você pode tramitar neste campo, nesse espaço, nesse contexto, e você também sabe quando é que a tua existência começa a tocar outros. Imagine os nossos países aqui da América Latina, né? Nós temos fronteiras terrestres, os países são muito embrenhados, eles se tocam. E em muitos casos são super acessíveis. É importante saber quais são as nossas fronteiras para que a gente não fira o espaço do outro, para que a gente não conturbe de maneira prejudicial o espaço do outro. E uma das grandes coisas, uma das coisas mais incríveis a respeito das pessoas é que nós podemos ampliar nossas fronteiras sem ocupar território alheio.
E tem uma coisa a respeito do crescimento que eu preciso te lembrar. Uma vez me disseram isso, eu nunca esqueci. Você tem alguém que, de alguma forma, hierarquicamente, está sobre você? Essa pessoa precisa crescer. Você pode investir nessa pessoa e fazê-la crescer. Porque se ela crescer, ela abre espaço para que você cresça. Veja, o teu crescimento não é só dependente do outro. Mas se essa é uma situação em que você está, você precisa projetar o crescimento para impulsionar outros e criar espaço para o teu próprio crescimento. Isso é pensar de maneira estratégica. Agora, se aquele que está hierarquicamente sobre você não cresce, não opta, não usa, ele não busca essa evolução, você precisa transbordar, você precisa encontrar saídas para que o teu crescimento avance livremente, enquanto os outros podem ficar no seu status quo. Tudo bem? O que eu estou reforçando aqui é, você precisa olhar para o teu par como alguém que pode crescer. E se ele tiver a opção de crescer, invista no crescimento dele, porque quanto mais ele crescer, mais espaço você vai ter para crescer. Esteja ele numa posição estratégica de liderança ou não. Deixa eu falar outra coisa sobre liderança. Nós aprendemos o tempo todo que é o marido que manda em casa. Está na hora de você começar a rever esses valores. Por quê? Porque tem marido que não conseguiu adquirir competência emocional, social, intelectual maior do que o seu par. Só se casaram porque se apaixonaram. Não tem nada a ver com competência social. Então você precisa usar a sua capacidade. Como uma mulher inteligente, como uma mulher capaz, você precisa colocar isso na mesa e usar isso como recurso de crescimento seu, da sua família e da sua prole, dos que vierem depois de você. Muito bem. A gente é assim, olha só. Depois, se você puder, olha todos esses comentários, você vai ver como tem coisa nossa sendo trazida para fora o tempo todo. Nem sempre a gente quer falar sobre essas coisas, mas a gente comunica assim mesmo, com as nossas brincadeiras, com os nossos posicionamentos, com os nossos comentários e etc. Por quê? Porque é o que está dentro e vem para fora. Jesus falou disso, né? A boca fala do que o coração está cheio. A gente faz aquilo que acredita. A gente vive aquilo que acredita. Não é? É assim, o tempo está fechado. Devo levar guarda-chuva? Ah, eu acho que vai chover, mas eu não vou levar guarda-chuva não. O que você está fazendo? Você acha que vai chover, mas você não acredita. Se você acreditasse, você pegava o guarda-chuva. Deu para entender? Então, a gente tem muita coisa que faz no nível da razão, mas tem muitas questões emocionais nos levando para ações e atitudes que influenciam diretamente o nosso relacionamento. E isso é ter gestão de relacionamento. Tá bem?